Vamos abrir nossas Bíblias lá no Salmo 130. Vamos meditar nesse salmo hoje. Irmãos, lembrando que a gente vai fazer mais uma devocional do que um estudo propriamente dito. Tá? Então, a gente não vai entrar em detalhes muito técnicos aqui do texto, porque senão a gente acaba tomando mais tempo da oração, né? Que é o nosso intuito nessa noite. Então, eu vou pedir para os irmãos abrirem o Salmo 130. E a gente vai ler esse versículo, esse texto todo de forma alternada. Amém, irmãos? Diz assim a palavra de Deus. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda. Eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que as guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Amém. Bom, irmãos, por causa da já orou, então nós vamos passar aqui para a meditação propriamente dita. Irmãos, esse salmo ele é muito conhecido da igreja desde muito tempo, né? Muitas figuras históricas que nós temos conhecimento delas tinham esse salmo como um dos seus preferidos, né? Então você vê Lutero, ele cita muito esse salmo, Calvino ele cita muito esse salmo, né? E não é por acaso, irmãos, não é por acaso que ele tem essa preferência por parte desses irmãos nossos do passado. Porque se você for ver, esse salmo ele vai contemplar um sentimento muito comum de todos os crentes, né? Todos os crentes vão passar pelo que o salmista passou, que é o quê? É aquele momento, digamos assim, o pós-pecado, né? É quando você pecou, quando você se sente distante de Deus, ou você ainda está numa situação de pecado, ou você está sofrendo alguma consequência de seu pecado e você se sente distante de Deus, você se sente um pouco rejeitado por Deus. Você olha para Deus e você não consegue mais sentir alegria nele. Então por isso que esses personagens da história, eles sempre gostavam muito desse salmo, né? A gente vê, por exemplo, Lutero era um homem que tinha muitos conflitos internos, né? Lutero era um homem que muitas vezes ele se pegava pensando, será que eu sou salvo mesmo? Será que Deus ele me ama de verdade? E aí por isso esse salmo ele vem como um alento, né? Quando a gente vai ver o que ele tem escrito, né, a gente não tem como identificar precisamente quem é o autor do salmo e também a gente não tem como identificar precisamente qual era a situação que ele estava passando. Mas muito possivelmente o contexto era esse. Era um homem que tinha pecado e tinha perdido essa alegria em Deus, né? Ele se achava, como ele próprio mesmo vai identificar, ele se encontrava nas profundezas do pecado, nas profundezas da lama, assim, aquele cara que está atolado mesmo. É a ideia de uma pessoa assim, já viu aquela figura da areia movediça, né? Se você entra, para você sair de lá, você precisa de alguém externo, né, que tire você não consegue sair sozinho de lá. A ideia era mais ou menos essa, o salmista ele se enxergava dessa forma. E por isso ele vai começar o salmo dizendo assim, ó, das profundezas eu clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Veja, era um homem que, se não fosse Deus, se não fosse uma ação externa de Deus, partindo de Deus, ele não tinha condição de sair daquela situação, irmãos. É por isso que ele fala, né? Escuta, Senhor, a minha voz, aquele sentimento, ó, parece que Deus não vai me escutar, mas mesmo assim eu vou clamar para Ele, eu vou gritar aqui, eu vou chamar a Deus até o momento que Ele vai me escutar. Então era essa a ideia do salmista aqui. Irmãos, e já fazendo esse paralelo com a nossa vida, quantas vezes a gente não se sente assim, né? Eu não sei se os irmãos já se sentiram assim, provavelmente sim, mas muitas vezes eu já me senti dessa forma, né? Muitas vezes você peca e você fica naquele negócio, meu Deus, eu não tenho nem cara de chegar no Senhor, né? Como se a gente tivesse em algum momento, né? Mas a gente parece que nesses momentos de pecado a gente fica
meu Deus, o que é que eu vou fazer? E é por isso que o salmista ele vai dizer, né? Ele se encontra afundado no pecado, ele se encontra afundado nas consequências do pecado e por isso ele clama. Mas é interessante que você vai ver no versículo 2 que o salmista ele não apresenta apenas uma oração. Qual é o formato da oração que o salmista apresenta? Porque, como é que o salmista classifica a sua oração? Lá no finalzinho do versículo 2, ele classifica a sua oração como uma súplica. Irmãos, o que é uma súplica? Os irmãos sabem mais ou menos o que é uma súplica? Uma súplica, basicamente, é você... Vou colocar aqui uma situação, né? Você está lá na frente do juiz, aquele cara que foi condenado por algum crime, né? Ele, pela lei, ele está condenado, né? Não tem muito o que fazer. Então, ele apela não mais para qualquer artifício jurídico. Ele apela pela misericórdia do juiz. Ele fala assim, nossa, juiz, eu suplico que você diminua a minha pena, né? O cara que, enfim, a gente vê muito as situações de violência, né? O cara está apontando uma arma para sua cara, né? Você não tem muito como argumentar com ele, você suplica pela misericórdia daquela pessoa que está querendo te fazer um mal. Então, uma súplica é isso, é quando você não tem condição de apresentar argumentos convincentes para alguém, mas você apela para a misericórdia. Por isso que o salmista ele classifica muito bem a sua oração diante de Deus como uma súplica. Ele está apelando não para argumentos lógicos diante de Deus. Ele não está falando assim, Deus, escuta-me porque o Senhor precisa me escutar. Escuta-me porque você tem que me escutar. Não, ele está falando assim, Senhor, escuta-me porque, afinal de contas, é a única coisa que eu posso me agarrar. É a sua misericórdia. Se o Senhor não tiver misericórdia, eu não posso mais fazer nada. É por isso que ele classifica dessa forma. Eu apresento diante de Deus as minhas súplicas. E aí, irmãos, é interessante que você vai ver, a partir dos versículos 3 e 4, eles vão ser um argumento do salmista, a argumentação do salmista. Ah, mas você está dizendo que ele não tinha como apresentar argumentos e agora ele está apresentando argumentos. Mas é interessante que você vai ver, o salmista ele agora entra numa discussão com Deus, uma discussão não irreverente, né? Não uma discussão, eu estou brigando com Deus, não. Ele entra, é como se, até Augusto Nicodemus ele vai usar essa expressão, né? É como se Deus ele estivesse falando, não, tá bom, vou te escutar, me diz agora o que é que você tem para falar. É como se Deus ele tivesse dado essa resposta, né? Então, já que você quer que eu escute tanto você, então agora me apresente o que é que você tem para me apresentar. E aí o salmista ele começa a discutir. Irmãos, isso é uma coisa que é interessante. Você vai ver muitos personagens durante a Bíblia discutindo com Deus, argumentando com Deus. Parece até petulância, né, da nossa parte. A gente fala assim, eu vou argumentar com Deus, como se eu pudesse convencer Deus de alguma coisa. Mas, irmãos, é interessante que isso é algo que Deus incentiva a gente a fazer. Deus ele quer de fato que a gente ore para Ele, argumentando com Ele. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus ele sente prazer de ouvir os seus filhos identificando características dele na sua oração. Perceba que o salmista ele não vai fazer nenhum dos argumentos do salmista vai ser autodirecionado, né? Senhor, olha, o Senhor tem que me escutar porque afinal de contas eu pequei, mas a circunstância foi difícil. O Senhor colocou uma circunstância que me fez pecar. Você não vai ver o salmista ele fazendo esse tipo de argumentação, se auto-colocando como injustiçado, digamos assim. Não. Os argumentos que o salmista apresenta, eles são baseados na figura do próprio Deus. Eles vão se basear na pessoa de Deus, quem Ele é. Você vai ver, por exemplo, Abacuque fazendo a mesma coisa. Lá no livro de Abacuque, Abacuque até ele chega a argumentar com Deus assim, sem entender o que Deus queria fazer. Mas você vai ver que os argumentos de Abacuque são sempre nesses. Olha, Senhor, o Senhor é justo, como é que o Senhor vai colocar um povo injusto para julgar Israel? Então percebe, irmãos, que Deus ele realmente ele quer dos seus filhos que a gente argumente nas nossas orações. Muitas vezes as nossas orações elas são fracas, as nossas orações elas são ruins, até mesmo, porque a gente esquece de quem Deus é, a gente se esquece de para quem a gente está se direcionando. E o salmista ele não faz isso, pelo contrário. Deus ele dá a oportunidade do salmista falar e o salmista fala, não, agora é a minha chance de alguma forma, mostrar a Deus porque eu preciso do perdão, né? E é isso que ele faz, no versículos 3 e 4 ele fala, né? Se observares, Senhor, iniquidades, quem subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Então perceba, os argumentos do salmista são centrados na figura de Deus, não em si próprios. E aí qual é a linha da argumentação do salmista? Ele fala o seguinte, olha Deus, eu clamo pela tua misericórdia, porque afinal de contas, se o Senhor não for misericordioso,
não apenas eu vou ser julgado, não apenas eu vou perecer, mas todos nós vamos perecer. O Senhor criou a humanidade, o Senhor criou o homem com o intuito de fazê-lo prosperar, fazê-lo encher a terra, fazê-lo com que ele glorifique o teu nome por toda a terra. Mas agora, se o Senhor olhar para a minha iniquidade, o Senhor vai ter que olhar para a iniquidade de todo mundo, porque afinal de contas todo mundo peca. Então essa é a argumentação do salmista. Ele, veja, novamente, ele lembra do que Deus fez, do plano de Deus, das características de Deus, e ele apresenta isso diante de Deus. Fala, Senhor, o Senhor tem que ter misericórdia de mim. Não tem que ter, mas assim, Senhor, só me resta apelar para a tua misericórdia, porque afinal de contas, se o Senhor não for misericordioso, ninguém vai subsistir. Nem a pessoa mais santa que a gente conhece pode subsistir. E aí é por isso que no versículo 4 ele já vai fazer a sua conclusão. Olha, mas diante disso eu entendo que eu posso esperar em ti. Por quê? Porque afinal de contas, o perdão está contigo. Contigo, porém, está o perdão para que te tema. E aí, irmãos, essa argumentação dele finaliza com essa nota interessante. Por que é que Deus ele tem o perdão consigo? Por que é que Deus ele não escolhe julgar-nos? Por que é que Deus não escolhe fazer com que nós caiamos, enfim, nas consequências do nosso pecado de forma fatal? Porque Deus ele espera que com a sua misericórdia os seus filhos temam a Ele. Ele fala, contigo está o perdão, para quê? Para que te temam. Esse é o intuito final da misericórdia de Deus. Deus ele não... Aí a gente tem aquelas pessoas, né, que falam assim, não, mas Deus ele já me perdoou. Então assim, a gente vive de forma desenfreada, porque Deus ele já me perdoou. Porque Deus ele concede perdão em Cristo. Mas não é isso o intuito de Deus. Deus ele nos perdoa para quê? Para que a gente tema a Ele. Para que no momento que a gente cai no pecado, a gente fale, opa, eu caí. E mesmo eu tendo caído, Deus ofereceu misericórdia me ofereceu misericórdia, né, para que eu seja redimido. Então, qual é a consequência? Eu não vou fazer mais isso. Eu não vou fazer mais isso. Por quê? Porque Deus é um Deus misericordioso. Não faz sentido eu ficar pecando contra Ele. Porque, afinal de contas, se Deus ele me perdoa e eu peco de novo, qual é o sentido da misericórdia? Qual é o sentido do perdão de Deus? Por que Deus ele vai me perdoar se eu vou pecar de novo? Então, Deus ele perdoa para que a gente tema a Ele. Para que a gente saiba, olha, eu tenho um Deus santo. E esse Deus Santo é misericordioso. Eu não posso responder essa misericórdia com irreverência. Então é por isso que o salmista ele argumenta dessa forma. E aí, irmãos, a conclusão dessa experiência que o salmista tem, ela está entre os versículos 5 a 8. Então, primeiro, o salmista ele faz uma conclusão mais individual. Ele vai falar o seguinte, versículos 5 e 6. Eu aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Então essa primeira aplicação que ele faz, ela é individual. Por quê? Porque o salmista ele fala o seguinte, olha, eu já apresentei diante de Deus, mas eu sei que esse Deus a quem eu apresento minhas orações é o Deus vivo. É o Deus que ouve as orações. Veja, irmãos, não faria sentido o salmista não esperar pela misericórdia de Deus, tendo orado pela misericórdia de Deus. É interessante que o salmista ele ora não para cumprir uma tabela, mas ele ora sabendo que ele pode esperar a resposta do seu Deus. E ele sabe mais do que esperar a resposta do seu Deus, ele sabe que essa resposta vai ser positiva para ele. Justamente pelos argumentos que ele apresentou. Ele falou o seguinte, se Deus é misericordioso, então eu posso esperar por essa misericórdia. Eu posso esperar que Deus ele restitua a alegria da minha salvação. Eu posso esperar que Deus ele faça com que eu me alegre novamente nele. Eu seja reabilitado a viver para Ele. Essa é a primeira conclusão que o salmista tira. Irmãos, veja como isso muitas vezes é diferente daquilo que a gente faz. A gente muitas vezes vem para uma reunião de oração meio que de forma protocolar, né? A gente vem assim, não, eu vou orar por fulano que está doente, mas, enfim, eu sei que Deus, ele é soberano, então assim, não tem muito como eu contribuir, né? A gente muitas vezes ora dessa forma, irmão, sem esperar pela ação de Deus de forma. O salmista não, o salmista ele fala, eu aguardo pelo Senhor, a minha alma o aguarda, eu sei que eu posso esperar nesse Senhor. E ele vai usar a ilustração dos guardas, né, pelo romper da manhã. A ilustração mais parecida que a gente tem é aquele vigia, né? É o vigia, né? É o cara que passa de modinha, né? Cobrando depois. Por quê? Porque ele passou a noite inteira olhando ali para a rua. Veja, é o cara que está com sono, é o cara que está com medo, provavelmente, porque
Bom, o cara, um sozinho não pode lidar com uma multidão de bandidos, por exemplo, se aparecer, né? Então o cara que está com sono, com medo, ele está ali cumprindo a sua obrigação, mas ele está ansioso para que amanheça, para que ele possa voltar para casa, para que ele fale, ó, já passou mais um dia de segurança, passou mais um dia que deu tudo certo. O salmista ele vai dizer que ele espera pelo Senhor como o guarda espera pela manhã. Eu espero por Deus, por quê? Porque Deus, quando Ele me responder, vai estar tudo bem. Eu vou conseguir ficar em paz. Agora minha alma está atribulada. Agora minha alma está cheia de preocupação. Mas Deus ele vai me responder e eu vou me aliviar. E aí a segunda consequência que o salmista enxerga na sua oração é uma consequência mais comunitária. Ele vai olhar para a sua experiência pessoal e falar o seguinte, olha, já que isso aconteceu comigo, vocês também podem esperar por isso. Por isso que ele fala no versículo 7 e 8. Espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Nele, copiosa redenção. Por quê? Porque é Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Percebe, irmãos, que o salmista ele fala o seguinte, olha, assim como aconteceu comigo, vai acontecer com vocês, Israel. Por quê? Porque afinal de contas, vocês também são filhos de Deus. Porque afinal de contas, Deus ele manifestou misericórdia também para vocês. Não apenas para mim, mas vocês também. Então o salmista ele olha para a sua situação e ele faz isso de forma didática. E irmãos, perceba que praticamente todos os salmos de lamentações, né, todos os salmos de penitência, esse salmo é um salmo de penitência, todos eles têm essa característica. O salmista peca, ele recebe a misericórdia de Deus e ele quer compartilhar isso com o povo. O Salmo 32, por exemplo, é o mais conhecido deles, né? O salmista ele fala, olha, enquanto calei os meus pecados, envelheci os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, né? Porque a mão do Senhor pesava dia e noite sobre mim. Mas o que aconteceu depois? Depois que eu confessei os meus pecados, Deus ele cuidou de mim, Deus ele restaurou o meu vigor. E aí o que é que ele fala? Sendo assim, todo homem piedoso fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Todos os salmos de penitência, eles têm essa tendência. Falou, olha, assim como aconteceu comigo, vocês também podem esperar. Por quê? Porque afinal de contas, Deus ele não se revela de forma individual, ele se revela de forma pactual, comunitária. Todos aqueles que servem a Deus podem ter essa mesma esperança. Israel podia ter essa esperança. Por quê? Porque no Senhor há misericórdia. E por quê? Porque Deus escolheu se manifestar misericordiosamente a Israel. Versículo 8. É Deus quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Pode ser que os outros povos, eles não tenham essa compreensão, mas Israel tem. Deus ele se manifestou de forma misericordiosa para Israel. E aí, irmãos, caminhando para o final, o que é que isso nos lembra, irmãos? Que Deus ele cumpriu essa promessa aqui. Isso aqui é uma promessa, versículo 8. Deus ele realmente redime Israel, o seu povo, de todas as iniquidades. E Deus ele não fez isso de fato? Deus não enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna? Deus ele fez isso para Israel. Israel passou por muitos momentos de tribulação, muitos momentos de dificuldade por causa dos seus pecados. Por causa dos seus pecados, Israel foi exilado na Babilônia. O povo na Babilônia e na Assíria. O povo de Deus, por causa dos seus pecados, foi disperso por todo o mundo. E aí podia ser que o pessoal falasse, não adianta servir a Deus, Deus ele nos abandonou, mas Deus não abandonou. Deus, no tempo apropriado, na consumação dos séculos, enviou o seu Filho para que o povo de Israel fosse novamente redimido. E não apenas o povo de Israel, mas também aqueles que, vendo o que Deus fez por Israel, quiseram se juntar a esse povo. E esses somos nós. Então todos aqueles que temem a Deus, eles podem esperar pelo perdão de Deus. Por quê? Porque Deus é misericordioso. Porque Deus, através da sua misericórdia, faz com que a gente tema Ele ainda mais. Ainda mais. Deus ele quer que a gente realmente se chegue a Ele com clamor, com súplicas, com pedidos de misericórdia. Porque afinal de contas Ele tem prazer em perdoar. Deus é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Ele tem prazer em perdoar o seu povo. Não, Deus ele não tem prazer em ver o seu povo pecando. Mas Ele tem prazer em ver, após o pecado, o seu povo buscando a Ele. Irmãos, essa é a atitude que nós temos que ter. Essa é a atitude que nós temos que ter. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente peca, a gente fica com um certo receio de chegar diante de Deus, né? A gente fica com aquele certo negócio, não, agora não tem jeito para mim mais. Agora acabou tudo, né? Quem fez isso? Pedro. Pedro fez isso, né? Pedro falou, não, agora neguei a Jesus, acabou para mim, fim de mim. Oi. Isso às vezes parece uma preocupação com a santidade de Deus, mas na verdade é um legalismo, né? É uma falsa piedade, né? Exato. Porque afinal de contas, irmãos,
a gente pode aplicar esse argumento do salmista para nós mesmos, né? Se o Senhor observar a iniquidade, tu acha que você só seria rejeitado por Deus nesse teu pecado que tu cometeu agora? Não, Deus ele já teria rejeitado você muito antes. Mas Deus ele tem prazer em perdoar. E por isso, quando nós pecamos, quando nós estamos no lamaçal do pecado, quando a gente está com a nossa vida totalmente desenfreada, esse é o momento certo para a gente chegar, opa, não, eu preciso me chegar diante de Deus. Se eu estou pecando porque eu não tenho mais prazer em Deus, eu quero chegar diante dele para que ele me restaure esse prazer. Se eu estou pecando demais porque, enfim, por qualquer outro motivo, eu preciso chegar diante de Deus. É agora mesmo que eu preciso chegar diante de Deus com orações e súplicas. Para quê? Para que eu possa ser reabilitado. Amém, irmãos? Bom, irmãos, então, essa é a meditação dessa noite. Que Deus ele tenha misericórdia de nós e que Deus nos ajude também a confiarmos nele, né? A orarmos esperando de fato pelo livramento que Deus pode nos dar, pela consolação que ele tem para nos dar a nossa alma. Amém?